Ela está na área com a gente, doutora Luciana Nepomuceno, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia para nossa audiência. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez hoje falando sobre a repercussão do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente está acompanhando de perto aqui, tentando entender o que pode acontecer, quais são os próximos passos. Exatamente, Carol. Na última semana passada, no dia 14, a Procuradoria-Geral da República, ela apresentou suas alegações finais, a sua última manifestação na ação penal 2668, pedindo a condenação do ex-presidente e dos demais réus pela prática de 5 crimes. Inclusive, colocou o ex-presidente na condição de líder de uma organização criminosa armada. Após essa manifestação e também a manifestação das defesas, o processo vai para julgamento perante a primeira turma do STJ. E se eventualmente o ex-presidente for condenado, a pergunta que nós colocamos é: ele será preso, no sentido, ele será recolhido a uma unidade prisional? E para responder essa pergunta, nós temos que levar vários fatores jurídicos em consideração. Iniciando pela previsão na nossa legislação. O Código Penal, lá no artigo 33, prevê que quando a pena aplicada for superior a 8 anos, o início de cumprimento da pena será obrigatoriamente o regime fechado. E só por 2 crimes, citando aqui exemplo, que é a tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e também o golpe de Estado, só esses 2 crimes já superam esse limite que é previsto na nossa lei para o cumprimento obrigatório no regime fechado. Então, por aí, Jair Bolsonaro iria preso. Só que nós temos a possibilidade, já consagrada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive que foi aplicada recentemente para o caso Collor, da chamada prisão domiciliar humanitária. Para essa prisão domiciliar humanitária, que eu entendo que pode ser aplicada ao ex-presidente, vai se levar em consideração a idade avançada, e no caso, ele completou agora, dia 21 de março, até próximo do meu aniversário, 70 anos de idade, e também o estado de saúde, que a própria defesa e o próprio ex-presidente, ele traz à tona, ele publiciza a debilidade e fragilidade da sua condição de saúde depois da facada que ele recebeu em 2018. Então, a defesa provavelmente vai demonstrar a idade, a debilidade do estado de saúde e que a unidade prisional não tem condições de oferecer ali adequadamente essa preservação da saúde dele. E aí vem a jurisprudência tanto do STJ e também do Supremo Tribunal Federal de que o direito à saúde, o direito à dignidade da pessoa humana devem se sobrepor à manutenção ao cárcere, quando essa manutenção na prisão representar esse risco à vida e à integridade física do condenado. Então, provavelmente, essa será a estratégia de defesa. Lembrando que tem que ser o Supremo que vai ser o responsável por essa condenação e pela execução da pena, dizer qual será a forma de execução da pena. No caso, vai ter que demonstrar esses requisitos, não vai ser aplicado de forma automática, mas provavelmente a defesa caminhará nesse sentido. É aguardarmos agora esse julgamento e os próximos passos que irão ali acontecer. Luciana, ontem a gente teve um fato que aconteceu lá no Congresso, né? O ex-presidente, ele foi ao Congresso, né, e acabou concedendo uma entrevista logo depois de sair da Câmara dos Deputados, mostrando a tornozeleira, falando, né, de humilhação que ele está passando, segundo ele. E o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu para a defesa se explicar porque, segundo Alexandre de Moraes, ele não poderia fazer esse tipo de situação porque ele utilizou, segundo Alexandre de Moraes, esse fato para outras pessoas divulgarem nas redes sociais.
Moraes. Isso, né, diante do que você falou, pode sobrepor a essa situação, né? O ministro Alexandre de Moraes pode decretar a prisão do ex-presidente? João, excelente pergunta, até para nós esclarecermos que são situações distintas. Essa hipótese que eu mencionei para vocês é quando ele vier a ser condenado e aí tem o trânsito em julgado dessa condenação e ele passa a cumprir a pena chamada pena definitiva. As medidas que foram impostas pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive determinando a colocação desse monitoramento eletrônico, são medidas cautelares, ou seja, são medidas que antecedem a esse julgamento. E no caso, o que houve ali, que o ministro entendeu que o ex-presidente Jair Bolsonaro está ali descumprindo essas medidas cautelares. E na hipótese de descumprimento, isso vale para todo e qualquer investigado e denunciado sujeito a essas medidas, é a revogação. E a revogação pode se dar com a chamada prisão preventiva. Então, a ameaça que foi feita ameaça não, na verdade não foi ameaça, o pedido de explicação que o ministro Alexandre de Moraes fez para os advogados representantes de Jair Bolsonaro foi, olha, explique por que ele está violando a medida cautelar sob pena de eu revogar a monitoramento eletrônico e determinar a prisão preventiva, que é uma prisão cautelar, que não se confunde com essa hipótese que nós estamos falando aqui de ter uma sentença, ter uma condenação, ela transitar em julgado e aí ele passar a executar a pena, cumprir a pena definitiva. Tá aí, doutora Luciana Nepomuceno, toda terça-feira com a gente aqui na coluna Conversando Direito, trazendo então essas possibilidades e mostrando aí o que pode acontecer, os próximos passos em relação a essa situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lu, mais uma vez, obrigada demais. Quem quiser acompanhar também nas redes sociais, @Luciana Nepomuceno. Eu que agradeço, Carol, uma excelente semana para todo mundo. Tá aí, excelente semana para você também. Obrigada e até a próxima.